Olá! Respondamos à pergunta: existe ex-ateu? E, consequentemente, também responderemos como abandonar o ateísmo. Então, antes de começarmos o estudo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para continuar acompanhando os próximos vídeos, curta, comente o conteúdo, pode ficar à vontade nos comentários, fazer críticas, sugestões, pode sugerir temas de vídeos ou autores, então pode ficar à vontade. Então, no vídeo de hoje, no tema de hoje, quem vai nos ajudar é Blaise Pascal. Então, Blaise Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo francês. Prodígio, Pascal foi educado por seu pai. Os primeiros trabalhos de Pascal dizem respeito às ciências naturais e ciências aplicadas. Contribuiu significativamente para o estudo dos fluidos. Ele esclareceu os conceitos de pressão atmosférica e vácuo, estendendo o trabalho de Evangelista Torricelli. Pascal escreveu textos importantes sobre o método científico. Então, ele viveu entre 1623 e 1662. Foi é muito conhecido pelas suas contribuições na matemática, foi um grande matemático. E também um fervoroso teísta, acreditava muito em Deus e nas Sagradas Escrituras. Ele vai nos ajudar a entender, então, como abandonar o ateísmo, tá certo? Então, a resposta para a pergunta: existem ex-ateus? Sim, a resposta é óbvia e clara, Existem vários. Você não precisa ir muito longe para encontrar uma pessoa que já esteve em momentos de dúvida, em momentos de descrença, e hoje tem uma fé sólida, uma fé madura, Então, sim, existem ex-ateus, Aí vai ter sempre aquele ateu militante que vai argumentar: não, porque eu já estudei muita ciência, eu não consigo acreditar em Deus, que vai contra a ciência e etc. Esse quadro, ele é grave, um quadro de distanciamento de Deus gravíssimo, e que é entendido em termos de arrogância, É uma pessoa que está num estado de distanciamento de Deus grande, mas mesmo assim é reversível. Vamos entender como é que a pessoa pode sair desse estado, dessa condição, nessa doença espiritual, digamos assim, desse afastamento de Deus tamanho, Então, antes de lermos o comentário de Pascal, façamos a leitura do texto sagrado de hoje, Então, Romanos 10, dos versículos 14 ao 18, eu te convido a abrir aí sua Bíblia para acompanhar aqui junto com a minha versão, onde se diz: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora: acaso não ouviram? Claro que sim, por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. Bom, então aqui o apóstolo Paulo, ele deixa evidente que a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então a fé, ela vai se frutificar ali na pessoa, através da pregação. A pessoa precisa receber a pregação, precisa receber uma palavra realmente de quem tem fé, de quem pode defender as Escrituras, E assim, através dessa pregação que é fundada em Cristo Jesus, a pessoa pode retornar, retomar a sua fé, ou mesmo fortalecê-la, ou mesmo iniciar uma trajetória espiritual, Uma pessoa que às vezes não teve contato com a religião, apesar disso ser difícil, tem pessoas que não têm contato, Talvez nasceu numa família de ateus, e não teve contato explícito com a religiosidade. Mesmo essas pessoas, através da pregação, podem encontrar a Cristo, Uma pregação fundada em Cristo. Então é isso aqui que o apóstolo Paulo deixa evidente, Então, a fé provém da pregação. Vejamos
o que Pascal escreve, né? Pascal, então, escreveu: conhecei ao menos a vossa impotência para crer, já que a razão a isso vos conduz, e que todavia não o podeis. Trabalhai, pois, não para vos convencerdes pelo aumento das provas de Deus, mas pela diminuição das vossas paixões. Quereis chegar à fé, mas ignorais o caminho. Quereis curar-vos da infidelidade, mas pedis os remédios. Aprendei com os que estiveram atados como vós, e que apostam agora todo o seu bem. São pessoas que se curaram do mal de que desejais curar-vos. Segui a maneira pela qual começaram, fazendo como se acreditassem, recebendo a bênção, fazendo orações, etc. Naturalmente isso vos fará crer e vos fortalecerá. Então olha que interessante o comentário aqui de Pascal. Aos ateus ou às pessoas que estão tendo dúvidas, o comentário dele então é no sentido, né, daquilo que Paulo escreveu, de que de fato a fé ela frutifica e é fortalecida pela palavra de Deus, pela pregação, né, e pela prática, né, que está associada também com a pregação, a prática. Então, fazei como se acreditasse, né? Fazendo como se acreditasse, receba a bênção, faça orações, leia as escrituras, vá. Por isso que é importante também, né? Ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, porque assim você vai recebendo esse alimento, né? E vai desenvolvendo, né? Vai frutificando então essa fé no seu coração, né? Essa piedade. E você vai se afastando das paixões, vai trilhando um caminho de retorno ao Criador. Não é um caminho fácil, tá? Se você, assim como é difícil se curar de uma doença corpórea, uma doença espiritual também não é fácil de se livrar. E bom, o inimigo ele vai fazer de tudo para te manter longe de Deus, né? Então é uma trajetória que você tem que trilhar, né, com o auxílio de Deus e seus anjos, porém ainda assim é uma trajetória difícil, né? Então essa é a dica, né, que Pascal nos deixa, que está aí coerente com as escrituras, né? Então, para que você pratique a fé, né? Você pratique a fé, e através dessa prática, através da bênção, através da pregação, através das orações, você se torna uma pessoa cada vez mais crente, tá certo? Depois, né, aí como eu havia mencionado, sempre tem aquele que vai dizer que estudou muita ciência e que agora não consegue mais acreditar, e para essa pessoa, né, talvez para a pessoa perceber o quão arrogante ela está sendo, seja interessante citar aqui Louis Pasteur. Ele viveu entre 1822 e 1895, e Louis Pasteur foi um químico e microbiologista francês conhecido por suas descobertas dos princípios da vacinação, fermentação microbiana e pasteurização. Suas obras são acreditadas por salvar milhões de vidas. Ele é considerado um dos fundadores da bacteriologia e foi homenageado como o pai da bacteriologia e o pai da microbiologia. Então eu gostaria de finalizar aqui com as frases, né, desse grande cientista aí. Contribuiu muito para a ciência, assim como o Pascal, né, só que ele já é mais recente. E olha só o que ele escreveu: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E foi ele também que escreveu: quanto mais estudo a natureza, mais fico maravilhado com a obra do Criador. Eu oro enquanto estou engajado em meu trabalho no laboratório. Então olha que interessante, né, o pensamento desse cientista. Então, para você que talvez, né, devido à arrogância, né, devido ao seu afastamento de Deus, encontre-se muito superior à fé, né, pense talvez que você não consiga crer em milagres, né, em coisas desse tipo. Repense o seu posicionamento, né, e veja se o que você precisa não é de mais estudo, né, porque como o próprio Louis escreveu aqui, né, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Então talvez você está nesse estágio aqui ainda, um pouco de ciência. Muito, porém, nos aproxima. Então talvez você precise estudar mais e desenvolver mais humildade, tá certo? Então aquela pessoa, né, que está nesse estágio de distanciamento de Deus e com uma arrogância muito aflorada,
tem então que repensar o seu posicionamento, né? Bom, essa foi a mensagem de hoje. Então a resposta é sim, existem ex-ateus, é possível abandonar o ateísmo, porém não é uma tarefa fácil, né? E ela tem que estar, primeiro, a pessoa tem que querer, né? Ela já tem que ter passado por esse processo de humildade, de falar, olha, realmente eu não conheço as coisas, eu não sei como tudo isso funciona, né? Então a pessoa já tem que ter passado por esse processo e querer se aproximar das realidades celestes, né? Do Criador. E quando a pessoa tiver esse desejo, aí sim ela conseguirá trilhar esse caminho, né? Com a ajuda de Deus e seus anjos, né? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente nos vídeos, né? Pode ficar à vontade. E que a graça do nosso Senhor esteja com todos.